Bom, hoje eu convido os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia ou ligarem as suas Bíblias, né, no Salmo 1. Nós iremos meditar em um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Teremos a oportunidade de fazer a exposição de um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura, né? E teremos o privilégio de extrair o máximo possível do que o Salmo 1 nos oferece, fala ao nosso coração. Então eu encorajo você a abrir a sua Bíblia, ou a ligar a sua Bíblia, mas continuar com ela conectada, continuar com ela aberta, para acompanhar tudo o que eu estiver dizendo aqui, que seja da parte do Senhor Jesus. Irmãos, e que culto maravilhoso, que privilégio estarmos aqui celebrando quanta coisa maravilhosa Deus tem feito no nosso meio. E por isso nós estamos alegres, louvamos e bendizemos ao Senhor. O livro dos Salmos é um livro atípico entre todos os outros livros que compõem a Bíblia. Os Salmos, por exemplo, nós não falamos Salmos capítulo 1, Salmos capítulo 2, assim como nós falamos Isaías no capítulo 1, Isaías no capítulo 2. Por quê? Os Salmos são cânticos que cada um deles tem a sua exclusiva e completa entendimento. Um salmo ele pode até complementar o outro, mas ele não é dependente um do outro. Os salmos são poesias que compõem a Bíblia. Outra curiosidade interessante sobre os salmos, que existem 150 salmos, tendo dentro do livro dos Salmos o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119. O Salmo 119, na tradição judaica, é utilizada para a alfabetização das crianças, a alfabetização do povo, porque dentro dele há o alfabeto hebraico. Então os Salmos, ele é rico em conteúdo, ele é rico em nutrientes, ele é rico em espiritualidade, ele é rico da presença de Deus. Os Salmos ainda, ele é dividido, os 150 Salmos, ele é dividido em 5 partes. E não é uma coincidência que o Salmo seja dividido em 5 partes. Nós vemos que o Pentateuco, ele possui quantos livros? 5 livros. O Brasil é o quê na Copa do Mundo? Porque tem 5 títulos, né? Então, o Pentateuco são 5 livros. O Antigo Testamento, para melhor entendimento de leitura, ele é dividido em quantas partes, o Antigo Testamento? 5 partes. Nós temos o Pentateuco, nós temos livros históricos, poéticos, na qual os Salmos faz parte. Nós temos profetas maiores e profetas menores. O Novo Testamento, nós temos também algumas subdivisões, que são em quantas partes? 5 partes também. Evangelhos, livro histórico no singular, que é somente Atos dos Apóstolos. Nós temos cartas paulinas, cartas gerais e o Apocalipse, que é a revelação. Então os Salmos também ele tem a sua subdivisão. Por exemplo, a primeira delas é do Salmo 1 ao Salmo 41. Quem estiver com a Bíblia ligada vai ver que em cima vai ter um títulozinho assim, Livro 1. Observe, se você nunca se atentou a isso, é porque é o primeiro compilado dos Salmos que tiveram. Então, com o passar do tempo, houve outros compilados. O livro dos Salmos foi escrito, irmãos, em um período de 1000 anos. Desde o primeiro Salmo escrito, porque a Bíblia narra que Moisés escreveu uns salmos, como o Salmo 90, e nós vemos salmos pós-exílico, ou seja, após o povo ter ficado exilado na Babilônia. Então, nós percebemos que o livro dos Salmos, ele é um livro rico e cheio de conteúdo para que possamos meditar e nos deleitar todos os dias. Depois de fazer essa breve introdução, acredito que todos tenham abrido e ligado as suas Bíblias, vamos para o texto. Vamos ler o que o Salmo 1 nos diz. A palavra do Senhor nos diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores
na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Feche seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder cultuar ao Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo privilégio de poder cumprir o ofício aqui, ó Deus, na Tua casa, sendo casa, para que o Teu Santo Espírito possa habitar em mim e em todos os irmãos que aqui estão. Pai, eu peço que tudo que eu disser aqui possa chegar aos ouvidos dos irmãos que me ouvem, mas que o Espírito Santo leve até o coração e que haja transformação genuína, que haja transformação de caráter, que haja, Senhor Jesus, conversões, metanoia, a decisão de Te seguir, Pai. Eu Te oro agradecido pelo privilégio de estarmos aqui. Mais um domingo. Obrigado, Jesus. Continue falando conosco através dos salmos. Eu Te oro agradecido por tudo. No nome santo de Jesus, amém. Aleluia. Francisco, aumenta a luz da igreja, por gentileza. Irmãos, o Salmo 1, ele trabalha um aspecto muito interessante. Como foi um livro extremamente organizado, ele começa com a sua primeira palavra dizendo, bem-aventurado. Os Salmos poderia começar com qualquer outra palavra, mas ele começa com uma bem-aventurança. Eu acabei de concluir a exposição do Sermão do Monte e as duas primeiras mensagens que eu ministrei foi acerca das bem-aventuranças. Então nossa igreja já está habituado com a palavra bem-aventurado. A gente vê que o salmista, mas nós percebemos que ele trabalha de maneira didática. A fim de que nós possamos no primeiro versículo, a gente já vê ele dizendo, anda no conselho. No primeiro versículo, a gente já vê ele dizendo, anda no conselho dos ímpios. Ou seja, você está caminhando, e aí, eventualmente, você ouve no conselho dos ímpios, mas se vem algum conselho de ímpios, você não vai parar ali naquele conselho para poder ouvir o conselho daquele ímpio. E logo em seguida, ele já mostra um outro pilar, digamos que um outro degrau, acerca dessa orientação. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. No último domingo, nós tivemos o privilégio de ter a ceia aqui na nossa igreja. E aí, no momento que nós estávamos ceando, eu disse claramente que a ceia é algo pessoal, que a ceia é algo que nós compartilhamos à mesa, é algo para os discípulos de Cristo, aqueles que aceitaram a Cristo e publicamente se batizaram. Então, quando você se assenta na mesa daqueles que servem a Cristo, você não está na mesa dos ímpios. Porém, entretanto, todavia, há um alerta, para que nós não venhamos nos assentar na mesa dos escarnecedores. O que os escarnecedores fazem? Os escarnecedores desdenham da palavra de Deus. Os escarnecedores, eles debocham da palavra de Deus. Eles não dão credibilidade para a palavra de Deus. Tudo bem, você pode até não dar credibilidade para o que o pastor Fernando diz, mas há uma linha muito tênue em não dar credibilidade para o que eu digo e para o que a Bíblia diz. Por isso que no início da mensagem eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta, mantenha o seu celular ligado, para que eu seja fiel ao que a Bíblia está dizendo, não o que ela quer dizer. Então eu, como porta-voz de Cristo, como pastor dessa igreja, encorajo a você, que estiver passando por qualquer situação que seja em sua vida, não buscar conselho nos ímpios. Mas normalmente o que acontece na nossa vida? Se existe um casal que está passando por algum tipo de conflito no seu relacionamento, e ocasionalmente busca se aconselhar com um colega do trabalho que é ímpio. Que conselho bom que vai vir disso daí? Ou a esposa, que vai buscar um conselho com alguma amiga que não serve genuinamente ao Senhor Jesus. Que conselho bom que vai vir daí? Então, o primeiro salmo da Bíblia, no versículo 1, já começa a nos dizer que o bem-aventurado não age dessa maneira. Ele está nos mostrando de maneira clara as atitudes na qual nós precisamos ter. O bem-aventurado, a pessoa feliz, aquele que anda verdadeiramente nos caminhos do Senhor, ele vai buscar a orientação na palavra de Deus. E se não compreender, e se emocionalmente não estiver preparado para buscar o conhecimento na palavra de Deus, vem para a igreja.
Conversa com o pastor, conversa com os líderes, vem para o grupo de oração, se envolve, se relaciona, compartilha o seu fardo, compartilha a sua dor e juntos cresce. Mas pastor, teve uma vez que eu fiz isso. Compartilhei a minha dor, compartilhei o meu sofrimento e virou fofoca, pastor, dentro da igreja. Pastor, fui profundamente machucado dentro da igreja quando eu abri o meu coração. E eu, como um representante da igreja de Cristo, eu quero te pedir perdão. Em nome de Cristo, se isso aconteceu com você. Porque o papel da igreja não é esse. Mas a igreja é feita por homens falhos. E pode ser que você tenha se encontrado com alguém falho, que o coração não estava genuinamente convertido, e que infelizmente permitiu que isso acontecesse. Mas não deixe com que isso venha limitar, parar você de avançar no relacionamento com os irmãos como igreja. Não permita que uma frustração que você teve há tempos atrás venha influenciar no seu relacionamento com Cristo hoje. Seja você um bem-aventurado. Ao ponto de buscar um conselho, mas também ao ponto de aconselhar. Ao ponto de que a sua casa seja a mesa aonde não sejam escarnecedores falando, mas que sejam bem-aventurados falando do que Deus tem feito. Porque o mais interessante de tudo é que quando existe algum problema, se existe uma mesa para se conversar e uma pessoa levanta aquele problema, parece que é prazeroso todos partilharem daquele mesmo pensamento de crítica, de escárnio. Mas a Bíblia nos orienta ao contrário, nós precisamos agir de maneira diferente. O salmista está dizendo para nós, bem-aventurado é aquele que não age conforme os ímpios. E os ímpios não são só esses que escarnecem. Existem muitas pessoas bem-sucedidas, inteligentes, doutos, mas que não servem genuinamente a Deus. E no primeiro versículo nós vemos duas categorias. O salmista nos apresenta apenas duas opções, o bem-aventurado e o ímpio. Não há um meio termo. Não há alguém que é mais ou menos bom. Ou serve genuinamente a Cristo e o coração está se deleitando, enraizado em Cristo, ou essa pessoa não serve a Jesus. E quem não serve a Jesus serve a quem? O diabo. E nós precisamos ser claros quanto a isso. Porque hoje nós estamos relativizando muito as coisas. Não tem sido falado mais sobre o inferno e sobre o diabo. E aqui não existe um muro onde você vai ficar em cima do muro. Em cima do muro já pertence a quem caminha com os ímpios, já pertence ao inferno. Não pertence aos bem-aventurados que servem a Cristo. Não pertence. O texto continua nos orientando e continua nos dizendo, a partir do verso 2, e diz assim, pelo contrário. Então o bem-aventurado, ele não anda em hipótese alguma no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer, o seu deleite está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Medita de dia e de noite. O bem-aventurado, ele tem prazer em ler a Bíblia. Ele tem prazer em meditar na palavra de Deus. E o que tem acontecido nos dias de hoje, eu preciso que você preste muita atenção nisso que eu vou dizer aqui. Estava lendo um livro de um pastor que se chama Martin Lloyd-Jones. E ele estava falando que na época dele, no século passado, começou a existir muitas distrações que impediam as pessoas de ler a Bíblia. O livro se chama Pregação e Pregadores. Nesse livro, ele estava encorajando as pessoas a pregarem o Evangelho. E você sabe quais eram as distrações do tempo de Martin Lloyd-Jones? O rádio. E pouquíssimas casas, televisão. Imagine as distrações do dia de hoje. Existem pessoas que estão aqui nessa noite, mas a cabeça nem está aqui. Existem pessoas que estão aqui nessa noite, mas têm permitido o inimigo colocar pensamentos de coisas totalmente aleatórias do que fazer amanhã. Meu querido, amanhã pode não chegar para você. Caia na realidade. Deus te chamou para estar aqui nessa noite, é para viver esse momento. Cristo não te trouxe aqui ocasionalmente para viver um tempo de comunhão, de lazer e depois voltar para cá. Não! Cristo quer ter um encontro genuíno com você aqui. Se está aqui nessa noite, não é o suficiente para você se entregar, na presença de Deus. Quando? Se aqui, 1 hora que nós temos o encontro, a gente não consegue, imagine em casa.
Esse é o desafio que Martin Lloyd Jones fala no século passado e ainda maior hoje. Por quê? Se você trouxe o seu celular na Bíblia, não há problema algum. Eu jamais vou criminalizar isso, porque é uma bênção. Tem pessoas que não sabem ler, mas podem ouvir a Bíblia pelo celular, e isso é uma bênção. Porém, entretanto, todavia, estamos na igreja, o pastor está pregando, se você está no celular, a não ser que você coloque no modo avião, enquanto você lê, vai chegar uma notificação. E eu te garanto que um bem-aventurado não consegue enxergar nada nessa vida de maneira mais importante do que se deleitar na presença de Deus. Do que vir para um culto como esse e desfrutar de tudo que esse culto pode oferecer, por mais que nós venhamos aqui para glorificar o nome de Deus. Eu já preguei acerca do culto na nossa igreja, mas quando nós chegamos aqui, intencionalmente, o nosso pensamento tem que estar: Cristo, o que eu puder absorver do Senhor nessa noite, através dos louvores que vão trazer paz ao meu coração, através da palavra que vai me consolar, me confrontar e me transformar, eu quero sair desse culto transformado. O que é que o pastor tem para dizer nessa noite, que ele estudou a semana inteira, que vai de fato transformar a minha vida? Porque o culto não é meramente uma palestra que o pastor Fernando vai falar. Não! Eu me preparo ao longo da semana para falar da parte de Deus, aquilo que vai de fato transformar a sua vida. Fazer com que você seja um bem-aventurado e venha se deleitar na palavra. Porque antes, diferente de sentar na roda dos escarnecedores, um bem-aventurado, como o verso 2 nos diz, e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pastor, eu vou abrir mão de tudo agora, para poder meditar, vou virar até fugiu o nome, um monge, para ficar meditando na palavra o tempo inteiro. Não é isso que eu estou dizendo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 17, o apóstolo Paulo norteia o que o salmista está dizendo. Ele diz assim: orai sem cessar. Lógico que Paulo sabe que você tem os seus afazeres, você tem filhos, você tem empresa, você é funcionário e tal. Porém, a sua mente está conectada ao Senhor, ao ponto de que tudo que você está fazendo, você está orando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Eu não sei se todo mundo que está aqui nessa noite sabe o motivo para qual vocês foram criados. Para glorificar a Deus. E essa vida é extremamente passageira. De alguma maneira, nós precisamos encontrar uma forma de nos deleitarmos na presença. Nós precisamos encontrar uma forma de olhar para esse salmo e extrair dele todos os nutrientes possíveis para que eu possa aplicar na minha vida. Porque quando vier o momento de provação, você vai lembrar do Salmo 88, aonde o salmista diz que passou por profunda tribulação. E se você está passando, entenda que outras pessoas passaram, mas no meio dessa tribulação existe um Deus, criador de todas as coisas, que não perdeu o controle. Então os salmos nos ensina de maneira profunda e de maneira aplicável na nossa vida como lidar em todas as situações, até mesmo no momento de alegria, até mesmo no momento de bonância, ou no momento de dor, ou no momento de sofrimento. Mas por que muitas vezes nós ficamos perdidos e confusos com tudo o que acontece na nossa vida? Porque nós não nos deleitamos na palavra de Deus. É um desafio que o pastor está dizendo aqui. Eu reconheço isso. Eu não quero trazer aqui nenhum peso, nenhum fardo maior do que a igreja possa carregar. Mas Cristo me trouxe aqui nessa noite para dizer que é possível se deleitar na presença do Pai. É possível, se seu horário de acordar é 5 da manhã, 10 minutos antes, você fala: Senhor, é pouco para muitos, mas é a minha primícia, é o meu melhor aqui para o Senhor. Eu quero entregar esses 10 minutos de oração, de leitura da palavra. E a igreja existe para isso. Tendo o estudo bíblico para tirar as suas dúvidas, o grupo de oração para orar juntos, tem um pastor para quando você tiver dúvida num texto que você leu, você falar para ele: pastor, não entendi esse texto, eu posso um momento no seu gabinete, para me explicar com um pouco mais de profundidade? E aí, com o passar do tempo, nós somos seres ensináveis, nós vamos aprendendo a nos deleitar, a ter prazer na lei do Senhor, não só no Pentateuco, toda a Bíblia. E ele continua dizendo: antes o seu prazer está na lei, nela medita de dia e de noite.
Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei no seguinte tema, fazendo uma pergunta no tema: quem quer ser bem sucedido? Esse foi o primeiro tema que veio na minha cabeça. Eu pensei assim, quando eu colocar esse tema e eu divulgar essa pregação no YouTube, vai ser campeão de views, porque as maiores pesquisas que há é acerca de ser bem sucedido. Porque a conotação que o mundo ocidental impregnou na nossa mente é que o sinônimo de ser bem-sucedido é ter uma boa condição financeira. Mas esse é o maior engano que eles implantaram no nosso coração. E nós permitimos isso acontecer através das distrações. É claro, todo mundo aqui pode ter uma vida confortável. Você pode ter uma boa casa. Você pode ter uma excelente casa, um excelente carro. Claro que pode. Mas o salmista está nos ensinando que essas pessoas bem-aventuradas não são só financeiramente, mas é a que consegue dormir, colocar a cabeça no travesseiro e ter paz. Muitas pessoas têm bens, mas quando vai colocar a cabeça no travesseiro não consegue. Não consegue. O bem-aventurado, o que Cristo fala no Sermão do Monte, o pobre em espírito, é aquele que enxerga que tem a necessidade de Deus em todas as coisas na sua vida. Parafraseando o que eu preguei em janeiro, o pobre em espírito. Um pobre é o quê? Você vê um pobre na rua, morador de rua, um pobre, qualquer coisa que você oferece, como que ele fica? Contente. Ele, opa, eu quero. Você quer $5? Ele, eu quero. Você quer um pedaço de pizza? Eu quero. Ele fica satisfeito. O que é um pobre em espírito? É alguém que reconhece que precisa de tudo de Cristo. Tudo. Tudo provém dele. Tudo provém do nosso Salvador. Eu quero encorajar você a de fato ser bem-sucedido, primeiramente, espiritualmente. Que consequentemente Cristo vai te permitir ser bem-sucedido emocionalmente. Que consequentemente Cristo vai te permitir ser bem-sucedido financeiramente. Não há problema algum você ser rico, não tem problema, esse não é o problema. Por gentileza, ganhe muito dinheiro, invista em missões. Tem muitos missionários precisando de recursos financeiros para serem enviados para a obra de Deus, e só precisam de patrocinadores. Mas o que acontece? Quando as pessoas começam a ganhar muito dinheiro, fica difícil sustentar missionários, ser fiel no dízimo, ser fiel nas ofertas. Involuntariamente isso acontece. Isso é um fato que as igrejas sofrem. Não só as igrejas. Não só as igrejas. Por quê? A única entidade que a Bíblia chama de Senhor na Bíblia é o dinheiro. Mas o assunto hoje não é relacionado a isso. E eu volto a dizer, seja bem-sucedido financeiramente, mas com a sua mentalidade voltada para Cristo, em como eu posso servir o reino de Deus com tudo isso que Ele está me proporcionando. Eu desejo que cada um dos irmãos aqui, sejam bem-sucedidos financeiramente, mas principalmente que os irmãos aqui sejam bem-sucedidos espiritualmente. E essa igreja vai estar cheia de pessoas aqui, necessitadas de pessoas bem-sucedidas espiritualmente. Porque o mundo está cheio de pessoas doentes, e quando eles vêm para a igreja, é que eles querem pessoas saudáveis em Cristo, para que possam discipular, aconselhar, direcionar. As pessoas que vêm até a igreja não querem sentar na roda dos escarnecedores, não querem andar no caminho dos pecadores, não quer. Vem para cá porque quer se relacionar com os bem-sucedidos. Então, se você deseja ser bem-sucedido, você está no lugar certo. E equipe da mídia, vamos trocar o tema dessa mensagem aí para esse que eu acabei de dizer. Brincadeira, vamos manter como está, que é o objetivo. E o salmista continua dizendo que ser bem-sucedido é se deleitar na presença do Senhor. E o salmo poderia acabar por aqui. Enquanto eu estava estudando, eu falei assim, por que esse salmo não acabou por aqui, né? Já foi tanta lição, tanta coisa que a gente aprendeu aqui, tanta coisa que às vezes parece ser confrontador. Se alguém aqui se sentiu confrontado por essa palavra, glória a Deus. Eu acredito que o meu objetivo está sendo alcançado, porque a palavra serve para isso.
nos confrontar, nos orientar e nos tirar da zona de conforto. Eu falei, por que esse salmo não parou por aqui? E aí o verso 4 diz assim, os ímpios. Opa, e agora ele já transiciona, falando para quem? Para os ímpios. Ele fala dos bem-aventurados, agora ele está falando da outra categoria, né? Aquela que não tem ninguém aqui que pertence. Todos nós somos amém? Todos nós somos bem-aventurados, amém? Então, olha o verso 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha, que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Bom, todo mundo aqui, obviamente, sabe o que é palha, né? Quando nós olhamos para uma árvore, nós vemos várias qualidades, vários benefícios. A árvore, ela produz frutos, a árvore, ela serve para, como os pássaros fazerem ninho, a madeira dela, N utilidades pode ser feito com as árvores. Mas qual a utilidade de uma palha? Ser queimada. A única utilidade que existe para a palha, e engraçado, eu sou do interior do Espírito Santo, você tem que separar o grão da palha. E tinha eu que sou dos tempos mais antigos, sei o que é um fogão aceso somente pela palha. E quando nós chegávamos naquele secador de café para recolher aquela palha, nós vimos um monte de palha voando para tudo quanto é lado, e a única utilidade dela era ser queimada, lançada no fogo. Palha não tem nutrientes. A palha, ela não pode produzir nada. Ela só existe ali para acender o fogo. E aqui o salmista está comparando o ímpio com a palha. Ele está dizendo que ele não vai herdar nada, nem mesmo na congregação dos justos, nem no nosso meio. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Eu estou pregando aqui hoje porque um dia haverá o juízo. Pode ser amanhã, hoje, daqui a pouco, eu não sei quando. Mas antes que o juízo chegue para você, ou para mim, ou para todos, permita que Deus faça uma obra na sua vida da bem-aventurança. Aproveita essa oportunidade. E ele continua no verso 6 dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O interessante é que a palavra utilizada, conhecer, quando nós trazemos para o português ou para o inglês, a palavra conhecer, ela é muito normal. É muito simples a palavra conhecer. Nós temos o hábito de falar assim, eu conheço o fulano, eu conheço o ciclano. Por exemplo, se me perguntarem, você conhece, pastor, o Otoniel, que é o porto-riquenho que vem na nossa igreja? Eu conheço o Otoniel. Mas, na verdade, eu sei quem ele é. Eu não o conheço verdadeiramente. Mas a Bíblia, quando trata o termo conhecer, é um pouco mais profundo no hebraico. Lá no Gênesis, a palavra de Deus diz que Adão conheceu Eva, conhece o caminho dos bem-aventurados. Jesus, ele realmente conhece o seu caminho? Como podemos perceber se Jesus conhece o nosso caminho? Se estamos frutificando, se estamos deleitar, se relacionar, conhecer, precisam genuinamente se deleitar na vida para alguém. Eu preciso apresentar para as pessoas hoje o caminho da vida para alguém. Eu preciso apresentar para as pessoas hoje o caminho estreito. Cristo conheça genuinamente o seu caminho. Medíocre com Cristo. Não, medíocre com Cristo. Não. Eu tenho a palavra de Deus que enquanto essas palavras são ditas aqui nessa noite, que não irão se conformar com este mundo, que não irão se permitir viver da maneira, uma espada de dois gumes capaz de penetrar, de que somos bem-aventurados em Cristo, que somos bem-sucedidos em Cristo. E eu desejo financeiramente, mas acima de tudo, olhos, e começa a orar ao Senhor, trazendo à memória uma maneira que você pode começar a se tornar bem-aventurado. Aqui em Riverview, em 2026, e termos a convicção de Jesus me maravilhar, ó Pai, na grande. Não terei mais a oportunidade de mudar nada naquele dia que se passou. Ele aproveite esse encontro que você está tendo
Não tem ninguém aqui te atrapalhando. Rasga, não quero, Senhor Jesus, ser como palha. Eu não quero no Senhor e na Tua palavra. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Necessitam de provisão, e eu peço que o Senhor abra as janelas dos céus, Pai. Todos possam sair daqui, ó Deus. Deus, Pai, todos possam sair daqui, ó Deus. Suprida das pessoas possam sair daqui. Que vai além dessa vida humana. Que vai além, ó Deus, de todas essas coisas que eu momento ao Senhor.